Olá, quarto ano! Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o universo das expressões e como o ser humano se comunica por meio de sons, gestos e imagens. Estamos aqui na página 8 do livro de artes. Vamos acompanhando. Na página 9, nós temos aqui uma pintura que representa um grupo de músicos tocando seus instrumentos no Egito Antigo, há cerca de 3.500 anos atrás. Então, vamos fazer uma leitura breve desse quadrinho amarelo e depois as perguntas. Desde os tempos mais remotos até os dias atuais, os seres humanos fazem arte. A arte pode ser feita de diversas maneiras e pode estar bem perto da gente. Então, vamos responder as seguintes questões. Quais linguagens artísticas estão representadas nessa imagem? Bom, nós temos aqui uma pintura, como eu falei anteriormente, que representa um grupo de músicos tocando. Então, qual é a linguagem artística? Música. Se tem música, também temos dança. Então, a linguagem artística da questão 1, que está pedindo aí, são as danças e a música, não é mesmo? Vamos para a questão 2. Quais instrumentos musicais você identifica? Nós temos aí um instrumento com corda e um instrumento de sopro. Bom, isso antigamente. Hoje em dia nós temos outros nomes para esses instrumentos. Por exemplo, o instrumento de corda nós chamamos de violão. E o instrumento de sopro nós chamamos de flauta. Então, é isso. Na questão 3, conte para os seus colegas quais linguagens artísticas você conhece. Pronto, na imagem já está mostrando duas linguagens artísticas que falamos na questão 1, que é a música e a dança. Mas também tem outros tipos de linguagem. Por exemplo, as apresentações de dança, de teatro, de música. Também temos as pinturas e os desenhos, não é mesmo? Então, vamos agora para a página 10. Na página 10, nós temos aqui a expressão nos torna humanos. Pronto, nós vamos falar aqui sobre as pinturas rupestres ou arte rupestre, não é mesmo? Então, para iniciar, o que é essas pinturas rupestres? São pinturas e inscrições feitas na pré-história, tá bom? Então, nós podemos observar aqui no desenho que eles estão criando a sua própria tinta e fazendo os seus desenhos, tá certo? Então, vamos para a página 11. Na página 11, nós podemos observar essa imagem que mostra que eles usam instrumentos e também dançam, não é mesmo? Então, vamos lá. A dança e o teatro e a música, elas fazem parte da humanidade desde a pré-história, há muitos anos atrás. A dança, ela é considerada uma das manifestações antigas mais artísticas, não é mesmo? Sendo praticada desde a pré-história. O teatro, ele acompanha o ser humano também, desde a pré-história, sendo utilizado como meio de expressão e linguagem. E a música tem início quando o ser humano, lá na pré-história, percebe os sons da natureza e aprende a diferenciar um timbre do outro, sendo capaz, dessa forma, de identificar a fonte dos sons que ouvia. Olha que interessante, o homem nessa época não tinha rádio, nem som. Então, o que eles ouviam? Escutavam os sons da natureza e assim tentava distinguir que som era aquele, que timbre era aquele, certo? Então, vamos para a página 12. Na página 12, nós temos aqui a arte rupestre. Tem uma pintura aqui no nosso livro e ele está querendo saber, na questão 1, qual atividade está representada nessa imagem? Como você descobriu a resposta? Pronto, vocês irão observar a imagem em todos os detalhes. Observem com atenção. O que nós temos nessa imagem? Nós temos um animal, não é mesmo? Em que local esse animal está? Aí
você vai colocar um animal que estava em... E também nós temos outro objeto interessante de observação, que é essa parte aqui, que mostra uma pessoa, um ser humano, que está fazendo alguma coisa. Aí você vai colocar a sua resposta aqui na questão 1, tá certo? Depois façam a leitura. Então, vamos agora para terminar para a página 13. Na atividade da página 13, vamos lá. Você sabia que existem pigmentos fáceis de encontrar que podem se transformar em tintas para fazer pintura? Nós temos aqui 3 pigmentos, que são o urucum, que é uma planta, mas também conhecida como coloral. Nós temos a cúrcuma, que também é uma planta, e ela é muito conhecida como açafrão. E nós temos o pó de café, que também temos bastante em casa. Então, vamos lá. Que tal fazermos uma experiência e criarmos as nossas próprias tintas com os pigmentos que vimos acima? Pronto, então vamos lá. Os materiais, você vai escolher e vai utilizar também um pouco de água, cola branca e uma colher para mexer. Então, vamos ver, veja abaixo a produção de tinta vermelha utilizando o urucum, que é utilizando o coloral. Então, vamos lá, ele adicionou um pouco de água ao pó, colocou a cola e depois mexeu. Então, vamos lá para o item A. Seguindo os mesmos passos acima, faça as tintas utilizando a cúrcuma e o pó de café. Então, você pode escolher um dos ingredientes, um dos pigmentos para fazer, ou se você quiser fazer só o vermelho, pode. Se quiser fazer só o amarelo, também pode. Se quiser fazer só o marrom, que é o do pó do café, também pode. Não há necessidade de fazer os 3, mas se quiser fazer, pode também. Então, no item B, agora chegou a hora de fazermos uma obra de arte. Vamos colar um pedaço grande de papel craft em uma parede da nossa escola e pintar com os pigmentos que acabamos de produzir. Mãos à obra. Bom, como nós não podemos fazer essa pintura na escola, para expor, para todo mundo ver, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer no nosso caderno ou em uma folha à parte que você tiver em casa, tá bom? Depois, vocês vão fazer a obra de arte de vocês e logo em seguida irão postar a foto no grupo, para que todos possam ver, tá certo? Essa é a nossa atividade de artes de hoje. Olá, quarto ano, olha só. Fiz aqui os pigmentos da nossa aula de artes com o pó de café, com o açafrão e com o urucum, que o pó nós chamamos de coloral, tá certo?